Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência, a boa teologia sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Esse programa que tem convidado palestrantes sensacionais, gente de primeiríssima linha em ciência, em filosofia, em teologia, mostrando claramente que a nossa fé é plenamente racional. E hoje estamos no Fé e Ciência numa série sensacional. Há alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, Hilton Copacabana, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento, em química, física, biologia, bioquímica, cosmologia, teologia, filosofia, estiveram lá apresentando uma série imensa de dados científicos, os mais recentes, que mostram claramente que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E a IPP TV esteve lá, o Fé e Ciência esteve lá, gravou todas as palestras e nós estaremos então apresentando essas palestras aqui, uma exclusividade do Fé e Ciência. Então você não pode perder essa série toda, 20 palestras, com as mais recentes evidências que comprovam, por exemplo, o relato de Gênesis, que diz que o universo e a vida foram feitos prontos, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Essas palestras confirmam, então, grandes verdades bíblicas. E você não pode perder. Acompanhe todas, 20 palestras. Você vai assistir uma hoje. Na próxima quarta-feira, passaremos a próxima palestra, uma série de 20 palestras. Se você perdeu na quarta-feira, pode assistir na IPP TV, IPP Play, as palestras gravadas, exclusivas no Fé e Ciência. Então, vamos assistir mais uma dessas palestras sensacionais. Fique com a gente no Fé e Ciência. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Daniel Trindade, como já foi apresentado. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui fazendo a apresentação de um tema, né, bioluminescência. O que é isso, né, gente? É um assunto tão diferente, mas ao mesmo tempo é um assunto espetacular, pelo menos para mim, e eu gostaria de mostrar para vocês um pouco desse assunto hoje e ver se vocês também acham que é uma grande evidência de que existe sim um designer e um projetista para todas as coisas. Bom, eu fiquei muito feliz ao momento que eu vi a palestra do Dr. Adalto Lourenço, porque ele falou bastante sobre luz, sobre emissão de luz, captação de luz, né, como detectar a luz, como você, né, faz todos esses traços. Só que ele falou muito sobre a questão de luz emitida pelos astros, né, galáxias e as estrelas. E a bioluminescência, ela é o quê? É a emissão de luz pelos seres vivos, algo incrível. Vamos entender, então, um pouco como essa reação ocorre, o que é necessário para que ela ocorra, e será que até a estrutura interna desses seres vivos, desses organismos vivos, precisa ser preparada desde o início? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Como identificar uma ação inteligente? O primeiro passo dessa palestra, pessoal, eu queria fazer uma breve viagem com vocês, para que vocês possam entender de uma maneira simples como identificar inteligência na natureza. Então, imagine que você está deitado num campo e você olha para o céu, e você vê essas nuvens. Você observa essa nuvem, tem um formato de coelho, essa tem um formato de cavalo e essa de um cachorro. E quando eu faço a pergunta, isso foi uma causa natural ou inteligente? Passamos a observar, então, os padrões do coelho, passamos a observar os padrões do cavalo e passamos a observar os padrões do cachorro. Ao analisar esses padrões, vemos que todos eles se assemelham muito. Poderia ser uma arte,
uma cópia, né, de um animal que realmente existe. Porém, ao passar de alguns segundos, você vê que a ação do vento já faz com que aquela forma não lembre mais um cachorro. Aquilo foi simplesmente aquele momento que você olhou que lembrou esses animais. Então, chegamos à conclusão de que é, então, uma causa natural. Mas quando você está andando na praia de Copacabana e você observa esse castelo de areia, mas não tem ninguém perto dele, você só vê esse castelo montado ali em cima da areia, e a praia está deserta. Aí eu faço a pergunta novamente, causa natural inteligente. Então, vamos analisar os padrões. Quando nós olhamos para esse castelo, nós vemos estruturas únicas, estruturas complexas, com funções. Nós vemos portões, nós vemos janelas, torres, nós vemos escadarias. Isso tudo evidencia de uma forma muito clara que foi necessário que um projetista muito bom fosse ali e fizesse esse castelo, construísse esse castelo. Então, vemos padrões, vemos ali várias coisas que identificam que foi necessário que uma mente inteligente passasse por ali e montasse esse castelo. Então, chegamos à conclusão que foi uma causa inteligente. Foi necessário que alguém passasse ali para construir o castelo. Mais um exemplo. Se vemos isso, essa sequência de letras escritas na tela de um computador. Ao observar essa sequência de letras, será que a gente chega a uma conclusão de que alguém foi ali e digitou isso? Faz algum sentido? Não. Se um gato passar por cima do teclado, sai isso ali. Você não tem um sentido, você não tem algum propósito. Simplesmente são letras aleatórias jogadas na tela do computador. Mas se você olha para essa sequência, você já começa a observar um padrão. ABCDE, ABCDE, e aí você já começa a olhar de uma maneira diferente. Realmente existe um potencial para que tenha uma mente inteligente que foi ali e começou a montar esse padrão. E aí quando você olha essa frase, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você identifica, então, claramente que foi necessário com que uma mente inteligente pudesse recitar esse poema, escrever ele e que ele faça um sentido. Você identifica, então, os padrões de uma mente inteligente. Então, quais os tipos de emissão de luz e como ocorre? Então, nós temos vários tipos de emissão. Nós temos, vamos conhecer alguns desses tipos de emissão. Então, podemos começar aqui com um deles, seria a incandescência. Eu vou usar alguns exemplos no próximo slide para que vocês possam entender de uma maneira mais simples quais seriam objetos que nós vemos isso acontecendo. Então, a incandescência, que seria o corpo aquecido. Nós temos também, dentro da luminescência, que é o que vamos trabalhar hoje, nessa tarde, nós temos a fluorescência, a fosforescência, a triboluminescência, quimiluminescência e a bioluminescência. Para que nós possamos entender sobre a bioluminescência, ela é nada mais, nada menos do que a quimiluminescência, só que gerada por um ser vivo, por um organismo vivo. É isso que é a bioluminescência. E a quimiluminescência é qualquer emissão de luz por moléculas excitadas após uma reação química. Então, você pega dois reagentes, você faz uma reação química, e através dessa reação química você excita os elétrons, esses elétrons emitem luz, liberam energia em forma de fótons, que é reconhecido, então, como luz. Então, aqui um exemplo da incandescência. Nós temos as lâmpadas incandescentes fluorescência, nós temos aí as lâmpadas fluorescentes. A fosforescência é um exemplo daqueles adesivos que a gente coloca no quarto das crianças, o qual, quando você emite muita luz nele durante um bom tempo, ele fica excitado, começa a emitir a luz de fosforescência, e depois, após você cessar a excitação desses elétrons, ele continua emitindo luz durante um tempo.
Então, seria esse exemplo. Você apagou, você apagou ali a fonte de energia que estava incidindo sobre esses objetos, mas eles continuaram depois emitindo luz. Nós temos a triboluminescência, que é uma emissão de luz por um contato, uma energia mecânica, ou seja, se você pegar dois quartzos e passar um com o outro, ele vai gerar uma emissão de luz, uma faísca, ele vai gerar ali um flash, né? E nós temos a quimiluminescência, que um bom exemplo seria aquelas pulseiras de festa, né? Então, a gente tem que quebrar elas. Já percebeu que toda vez que a gente vai acender, a gente tem que quebrar elas? O que acontece quando você quebra um vidro, onde os reagentes eles são liberados e entram em contato um com o outro. A partir do momento que aqueles reagentes entram em contato um com o outro, eles acendem. E aí nós temos, então, a quimiluminescência, que ela tem uma característica incrível, que eu vou citar mais um pouco na frente, que é muito importante para a questão da bioluminescência. E a bioluminescência que é exatamente essa reação, porém, gerada pelos seres vivos. Então, aqui está um exemplo de como ocorre, né, aí a emissão de fóton. Nós temos aqui, então, quando você tem incidência de energia sobre a molécula, sobre o átomo, né, ele ocorre um salto quântico, o qual esse elétron ele passa para um orbital de maior energia, ou seja, ele absorve essa energia. À medida que ele absorveu essa energia, ocorre o salto quântico, então ele pulou para um orbital de maior energia. Mas ele tem que voltar para a sua estabilidade novamente. E quando ele volta para a sua estabilidade, ele precisa o quê? Perder energia. E aí ele volta novamente para o seu orbital. Quando ele perde essa energia, ele libera essa energia em forma de fótons, luz. E as cores? Além das emissões, né, dentro do espectro do visível, comprimentos de onda, né, questões energéticas, nós também temos aí a questão dos compostos químicos que possuem as suas características específicas que também são determinadas por cores, né? Então, nós temos aqui o lítio com essa cor, né, rosa, nós temos o estrôncio, uma cor alaranjada, o sódio, uma cor amarela, o cobre nós temos como uma cor azulada e o potássio aqui nós temos essa cor alaranjada também. E a bioluminescência? Vamos então entender um pouquinho sobre como que o ser vivo utiliza ela e o porquê que isso é importante para o organismo vivo. Será que tem funções? E sim, tem funções. E será que essas funções são importantes? Sim, são muito importantes. Essas funções, inclusive, elas determinam a sobrevivência desses organismos vivos. Vamos entender um pouquinho. Vamos focar aqui, então, no primeiro, né, na questão de defesa. O primeiro exemplo seria um efeito surpresa. A presa emite um brilho que assusta o predador, facilitando sua fuga. Então, quando o predador ele vem, a presa, então, emite um brilho forte, o qual assusta, cega ali naquele momento, instantaneamente, aquele predador, e ela consegue ter uma abertura para poder fugir do seu predador. Assim também podemos ver a cortina de fumaça. A presa produz um fluido brilhante ou uma nuvem de partículas para confundir o predador sobre a sua posição real. Então, basicamente, uma coisa que eu queria, né, deixar bem claro aqui para vocês é que, inclusive, esses exemplos que nós vamos ver aqui em defesa e ataque, principalmente, nós replicamos isso hoje no exército, na polícia, né? Nós temos granadas, nós temos várias coisas que replicam isso, né? Tanques de guerra, eles possuem, por exemplo, um mecanismo de jogar fumaça ao seu redor para poder, né, confundir ali, não ter a localização dele, que é exatamente uma cortina de fumaça, seja ela de tinta ou então até mesmo de fluido brilhante. Então, passando agora aqui para a questão de ataque, temos a questão do choque, um clarão ou luz forte, produzido, então, pelo predador, já não é mais pela presa. Desorienta a presa e possibilita o ataque. Uma isca, como uma mariposa seduzida por uma lâmpada. A presa é atraída para o brilho produzido por um predador à espreita. Esse peixe é muito interessante, a utilização dele, porque é um bom exemplo de que foi necessário,
que essa isca estivesse ali para que ele pudesse se alimentar nas profundezas. Um local onde não tem luz. Essa é a metodologia dele de caça. Ele tem uma antena que está na frente da cabeça. O Marcos ele citou algo muito interessante na palestra dele. Poderia ser em qualquer lado. Poderia ser nas costas, poderia ser na lateral, poderia ser para qualquer lado. Mas elas teriam função? Não. Tinha que ser na frente. Para que ele pudesse atrair a presa naquela escuridão, só com aquela luzinha. E quando a presa viesse, ele conseguisse pegar ela. E a reprodução seria o vem cá, né? Piscadas luminosas sinalizam que um inseto bioluminescente está pronto para um encontro amoroso. E os cogumelos utilizam também como uma espécie de convite para a sua própria reprodução também. Como seria isso? Os cogumelos podem espalhar seus esporos usando bioluminescência, que instiga insetos a pousarem neles. Ou seja, até cogumelo, gente, brilha. E para que ele brilha? Ele brilha para poder chamar a atenção de insetos que voam na redondeza, para poder ir até ele, pousar nele, sujar suas patinhas com seus esporos, e quando eles voarem para outros locais, eles vão carregar esses esporos. Isso é um mecanismo incrível de reprodução. Compreendem como que tudo isso que a gente viu até agora são questões que são necessárias para a vida deles? Então vamos ver alguns exemplos. Essa é a parte legal da palestra. É aquele momento que vocês vão ver alguns exemplos bonitos, né, sobre como que é a bioluminescência e aonde a gente encontra ela. Fitoplâncton, o fenômeno da Praia Azul. Então esses fitoplânctons, quando eles têm ali, quando você entra em contato com a água onde eles estão, eles emitem luz. Ou seja, está vendo que só quando a bicicleta passa, quando o cachorro passa, quando esse homem está correndo, que realmente acende a luz? Esse é o fenômeno chamado de fenômeno da Praia Azul. É um fenômeno incrível. É maravilhoso uma reação dessa. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha as águas vivas. Tem tantos exemplos de águas vivas, tantas espécies de águas vivas, que emitem as suas próprias luzes. E olha só quantas cores tem aqui. Nós temos vermelho, azul, verde, tantas cores maravilhosas e perfeitas. Tudo isso controlado. Vocês conseguem entender, gente, que todo esse organismo, ele é feito para conseguir controlar essas reações? O corpo dele é feito para isso. Ele produz os compostos químicos perfeitos e exatos para que essa reação ocorra. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa reação um pouco mais à frente. Olha o anglerfish aí, que é aquele peixe que acende no fundo lá do mar, né, para poder caçar. Olha lá, a antena fica na frente da cabeça dele. Ele consegue controlar essa antena. E o local onde acende é a antena. É exatamente um grande exemplo de uma ferramenta com características específicas, função específica, para poder captar a sua presa. Tinha que ser daquele jeito, desde o início. Ela é muito específica. Olha aí, ó, um exemplo. Gente, olha a sacanagem que esse peixe faz. É simplesmente incrível. Ele atrai a presa para ele. Ele atrai a presa para ele. Olha a inteligência dele. Tá pescando. Tem uma isca que é bem semelhante, né? Olha o ostracoda aí. Olha que legal isso, gente. Sabe o que está acontecendo aqui? Não é o peixe que gera essa luz, não, gente. O peixe não está gerando essa luz, não. Isso é um crustáceo. O ostracoda, ele é um crustáceo. E quando o peixe come esse crustáceo, o que acontece? Ele libera essa reação de bioluminescência, de metodologia de defesa dele, e o peixe, então, cospe ele para fora. Olha só, se vocês perceberem que olha ele caindo aqui, ó. Conseguem ver, gente? Olha que incrível. Isso me lembra até o Banguela, né? Quando ele cospe, assim, o Banguela do Como Treinar o Seu Dragão, né?
Feijão rio. Então nós temos também as glowworms, que ficam ali nas cavernas, simplesmente lindas também. Nunca pensei que eu iria achar, né, que eu iria achar minhocas bonitas, né? Mas essa é um espetáculo. Ela é maravilhosa. E olha os cogumelos, gente. Maravilhoso, né? É uma obra mesmo de um designer maravilhoso, de um projetista que, além de fazer algo tão incrível e complexo, eu acho que ele quis colocar uma beleza nessa cor para poder chamar a atenção mesmo, sabe? Mas essa é a minha opinião. Exibido e exagerado. Então aqui nós temos os pirilampos, que vai ser o principal da palestra. É onde a gente vai focar os nossos esforços e os nossos estudos agora vai ser nos pirilampos, mais conhecidos também como vagalumes. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a anatomia do pirilampo. Eu não vou pesar esse slide, eu quero somente que vocês possam ver as partes importantes dessa anatomia. É essa região, a região do abdômen dele, que é onde ocorre a reação de bioluminescência. Então, para que a gente possa entender a reação antes, vamos entender o que tem aqui nessa região do abdômen dele. Para começar, existe uma questão muito, muito importante. Um exoesqueleto transparente. Além disso, nós temos células refletoras, as quais direcionam a luz para fora. Então, não é somente transparente o exoesqueleto. Você tem o direcionamento da luz para fora também. E nós temos células especializadas para fazer as reações ocorrerem, assim como câmara de reação também. Olha que incrível. Eu quero demonstrar ainda questões mais incríveis. Informações importantes sobre isso. Estrutura interna, órgãos, células, tudo feito e funcionando para que a reação aconteça, mas não somente aconteça, seja mostrada para o exterior. Do que adianta você fazer a produção de luz se ela não for mostrada para o exterior? A bioluminescência, gente, ela tem uma questão muito específica e muito importante, que é exatamente a luz fria. O que quer dizer luz fria? Quando falamos na questão da luz fria, a gente está dizendo que quando ele emite luz, ele não emite calor, ele não esquenta o corpo, ele simplesmente libera a luz. E a sua eficiência é 99% da energia em forma de luz. É a eficiência sonhada por toda a indústria. Lembrando do Six Sigma lá, né? Eu sou da área industrial, eu trabalho com indústria, equipamento. O nosso sonho é ter 99% de eficiência. Sabe quanto que é a eficiência de uma lâmpada normal? 10%. Sabe aonde estão os outros 90%? Calor. Imagina se isso acontecesse dentro do vagalume. Queimava ele, derretia tudo, matava na hora. 99% da energia em forma de luz. 1% perdido em outras formas. Além disso, eles conseguem o quê? Controlar as reações e utilizam ao seu favor de forma genial e inteligente. Nossa, será que já basta todo esse maquinário, já basta toda essa complexidade, mas e se ele não soubesse usar? E se ele não pudesse controlar? Não adiantaria nada. Já veio com o manual de instrução instalado no cérebro dele. Quem será que escreveu esse manual de instrução? E quem será que colocou lá? Diferenciação de espécies e a comunicação entre eles. Olha que interessante como é que você diferencia, né, os pirilampos de espécie para espécie e como eles também identificam as suas espécies. Através do seu padrão de voo e do seu padrão de flash. Por exemplo, esse aqui, que é o Pothinus spiralis.
olha só, o pontilhado é o padrão de voo, e cada uma dessas partes amarelas é o padrão de flash. Então ele acende durante um tempo e apaga. Acende durante um tempo e apaga, fazendo quase esse J, né? Olha só. É um padrão de flash. Esse aqui, ó, já tem outro padrão de voo com outro padrão de flash. Olha esse aqui que interessante, olha o padrão dele. 3 piscadas, um espaço. 3 piscadas, intervalo. 3 piscadas, intervalo. Olha só, que incrível. Comunicação, gente. Mais informações, não dá spoiler da palestra, não. Mais informações. Os machos piscam cerca de 6 vezes, com intervalos de 0,5 segundos entre cada piscada. As piscadas são sincronizadas em grandes grupos. Existe um fenômeno maravilhoso. Quando nós temos lá, né, aquele monte de vagalume, quando você para perceber, eles piscam sincronizados. Aquilo é para eles poderem chamar uma atenção maior das suas fêmeas, porque os machos eles piscam muito mais do que as fêmeas. Aquilo chama a atenção. Identificação da espécie através do padrão de flash, ou seja, aquele padrão de voo com os padrões de flash fazem com que as fêmeas identifiquem os machos que falam sua mesma língua. Utilizam principalmente para comunicação. Que interessante, né? Olha só, eles têm a linguagem deles, falam então em o quê? Nos lembra o quê? Código Morse, olha só. Para quem não conhece o código Morse, pessoal, ele pode ser ou por luz ou então por som. E à medida você tem já um código definido de cada letra do alfabeto para esses padrões de luz e de sons. Tá? Então você pode passar mensagens, né, piscando uma luz ou passando uma sequência de sons. Sim, sim. Sim, legal. Isso eu não sabia. Bacana. Bacana. Olha só, gente, qual a ligação entre os dois? Nós temos desse lado aqui um OLED e desse lado aqui nós temos um pirilampo. Toda palestra, todo estudo que eu dou, eu gosto sempre de falar sobre algo que se chama bioinspiração. O que é uma bioinspiração? É quando nós, seres humanos, achamos algo tão incrível na natureza que replicamos isso nos nossos equipamentos, para melhorar os nossos equipamentos ou para criar novos equipamentos. Então o velcro é uma bioinspiração, os flaps dos aviões são uma bioinspiração, e também aqui nós vamos ver uma bioinspiração. Olha só que legal. Aqui nós temos os cutículos. Os cutículos eles foram identificados no abdômen do vagalume. E isso é muito interessante. Por quê? Porque ao analisarem, né, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica por varredura, uma imagem real, tá? Essa aqui também, sobre essa região ali do abdômen. Eles perceberam que existiam alguns padrões aqui, algumas angulações em um material diferente, o qual era muito importante. Ele possuía uma função muito importante. E a partir do momento que eles estudaram isso, eles começaram a ver que era para amplificar a luz, então, que era emitida pelo vagalume. E aqui nós temos, então, o padrão do vagalume natural, e aqui foi o que nós sintetizamos em laboratório. Exatamente. O projetista pode nos processar por plágio. E aqui está o resultado disso, olha só. Eles identificaram aqui que existia um padrão, angulação, existia toda uma questão, parece um telhado daqueles industrial, né? Mas olha só por alterarem essa composição da superfície do LED convencional, só essa parte de fora. Olha só, a diferença de emissão de luz. Gente, isso é projeto. É projeto. Isso é design.
Um engenheiro que entende muito disso precisou ir lá e fazer isso. Não tem como algo evoluir assim aleatoriamente, simplesmente para poder amplificar a luz que é emitida para fora. É perfeito, incrível, maravilhoso. Incrível. E como a luz é gerada? Em 1987, o farmacêutico Rafael Dubos descobriu que, para ocorrer a reação bioluminescente, era necessário dois principais componentes, além de compostos auxiliares, baseado no termo portador da luz. Então, não se assustem com os termos que vamos usar agora para frente, porque Lúcifer quer dizer portador da luz. Então, nós temos então o primeiro composto, que é a luciferina. É o composto que gera a luz. Nós temos a luciferase, que é a enzima que catalisa a reação. E os compostos auxiliares principais, que é a molécula de ATP, adenosina trifosfato, energia, e o oxigênio, para ocorrer a reação de oxidação. Vocês vão ver que a reação que nós vamos estudar posteriormente é uma reação de oxidação. Resumindo o processo que vamos ver no próximo slide. Ocorre então a entrada de O2 pelas traqueias, a reação do O2 com a luciferina, catálise da reação utilizando a luciferase, que no caso é a nossa enzima, mais uma molécula de ATP. Ocorre então a excitação da molécula, ou seja, ela pula para o orbital de maior energia, e depois, quando ela estabiliza novamente, voltando para o seu orbital de estabilização, libera energia em forma de fóton. Vamos entender um pouco agora isso na parte chata da palestra para algumas pessoas, e para mim isso aqui é simplesmente maravilhoso. Então, como essa molécula é formada, é complicado. E não se tem ainda ao certo como ela é formada. Então, vamos partir da reação dela. Então, aqui essa molécula da luciferina, ela vai ser a molécula base até o final da reação praticamente, porque ela é responsável por carregar a reação para a emissão de luz lá no final. Nós temos aqui então uma molécula de ATP, e aqui a aplicação da enzima, que converte o substrato no composto intermediário. Qual que é um composto intermediário? Está aqui. É muito importante olhar para essa luciferase e falar o seguinte: a luciferase ela possui alta especificidade ao seu substrato, ou seja, a enzima tem alta especificidade com a luciferina. Aumenta a velocidade e diminui a energia de ativação da reação. Possui alta atividade catalítica e, o mais importante, não é consumida no processo. Ela está em equilíbrio químico. Isso é muito importante, porque a reação ela fica ocorrendo. Então, após isso, nós temos a formação ali da molécula, uma adenosina monofosfato, então quebra uma ligação entre a adenosina monofosfato e fica de fora a PP. E aí ocorre a oxidação, que é a parte importante daquele oxigênio que entra. Então ocorre a oxidação, o oxigênio entra, forma a reação novamente e a gente entra aonde é importante para que possamos entender. É essa estrutura. É um anel cíclico de dioxetanona. Esse anel ele é uma estrutura altamente energética. Isso é importante para que possamos entender, então, o próximo passo. É formado através dessa estrutura a quetotautômera e a enoltautômera. O que acontece nessas duas? Elas ficam variando entre si. Cada uma dessas reações tem oxigênios ativados, que estão constantemente emitindo fótons, e elas emitem em comprimento de onda na banda do visível. Ou seja, nós conseguimos enxergar as cores. E à medida que essas cores, elas, por exemplo, mesclam entre si, você forma cores, então, como, por exemplo, laranja, um verde, depende do que acontece de emissão
qual que é o comprimento de onda que está aqui sendo emitida pela reação. Então, espécies variam também das suas cores de emissão para fora. Projetado ou aleatório? Planejado ou acidental? Eu acho que simplesmente por observar questões tão específicas, como, por exemplo, a antena do peixe, e até mesmo toda a composição do vagalume, a estrutura interna, as células e a própria reação, podemos observar que existem questões muito únicas, e que ao lembrar lá no início da palestra, que você vê padrões específicos, nós conseguimos então detectar que foi necessário que aquilo lhe surgisse da forma que é desde o início. É onde nós detectamos então a inteligência, a criação. Foi necessário um projetista. E que aquela estrutura tinha que ser daquela forma desde o início. Não poderia ocorrer de uma forma aleatória, acidental. Então, concluindo. 1. Existe uma complexidade irredutível? Sim. Se você retirar qualquer uma daquelas peças que estão na composição de toda aquela estrutura, ela perde a sua função. Ela não funciona. Emitir luz para comunicar, para reproduzir, para poder sobreviver. Necessária antevidência de problemas. Foi necessário antever questões de reações. A emissão de luz em 99% de sua eficiência em formato de luz. A questão dos cutículos para emitir a luz com mais força para fora. Isso é importante, sabe por quê, gente? Nas áreas urbanas, nós não temos a presença de vagalumes. Eles têm muita dificuldade de se reproduzir, porque eles não conseguem ver os padrões de piscagem dos seus outros parceiros. Então é importante que esses flashes sejam o melhor aproveitado possível. Possui padrões específicos e únicos. Vimos vários exemplos, as células, a câmara de reação, a luciferase e a luciferina, que são específicas, moléculas específicas, somente para aquele tipo de reação de bioluminescência. Reações perfeitas, em equilíbrio químico e controladas pelo organismo vivo. Como vimos, do que adianta eu ter o corpo preparado, mas eu não poder controlar? Eu não vou conseguir fugir do meu predador quando for necessário, eu não vou conseguir pegar a minha presa quando for necessário, eu não vou conseguir conquistar a garota que eu gosto quando for necessário. Precisava ser assim desde o início. Para o quê? Reprodução, sobrevivência, ou seja, alimentação e também conseguir escapar, e também para a sua comunicação. J.J. Thomson, uma frase dele que eu gosto muito. A verdade que é enfatizada por cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras de um designer. Grandes são as obras de um projetista. Grandes são as obras de uma mente inteligente. Cada momento que nós conseguimos enxergar mais longe no nosso universo, ou mais perto nas células, vemos então a necessidade de um Criador. Vemos então a presença de uma mente inteligente. Vemos mais complexidade irredutível, mais antevidência, mais ajuste fino, mais informação. Quem não sabe, J.J. Thomson ganhou o Prêmio Nobel de Física ano de 1906. Ele descobriu e identificou o elétron. Olha só. Físico e matemático, presidente da Royal Society, vice-presidente da Associação Internacional de Ciências Esperanto. O meu muito obrigado pela oportunidade. A todos da sociedade brasileira por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Isso para mim na verdade, é uma grande honra e uma grande realização de estar aqui nesse momento com vocês, participando desse congresso que é simplesmente incrível e maravilhoso.
E a gente está recebendo no Sala de Entrevista o Daniel Trindade, ele que é especialista em engenharia ambiental, também participou aqui do Congresso Brasileiro de Design Inteligente, falando sobre um assunto muito interessante, um assunto que muita gente nem pensa a respeito, aliás, é até difícil de pensar a respeito, que é bioluminescência. Exatamente. Ou seja, as luzes emitidas pelos seres vivos. Eu não vou nem tentar explicar, eu vou pedir logo para o professor começar a explicar para a gente qual o foco, qual foi o foco dessa palestra, né? E o que é finalmente bioluminescência. Bom, muito boa tarde a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, o foco da palestra, né, falar sobre esse assunto que pouca gente até se assusta um pouco, né, com esse nome, né, bioluminescência, mas para poder simplificar é a emissão de luz pelos seres vivos, né. Vamos pensar, por exemplo, naqueles peixes que vivem bem na profundeza dos mares, né, que não tem luz nenhuma lá, e aí você tem aqueles peixes que emitem a luz própria, e também, por exemplo, os vagalumes, que produzem também a sua própria luz, né. E eu vou falar um pouco sobre a reação para poder fazer essa emissão de luz. É uma reação que é chamada de quimiluminescente, ou seja, existem dois compostos químicos que quando se misturam, eles emitem a luz. E vou falar um pouco também sobre a estrutura, né, por exemplo, do vagalume, onde vou demonstrar as células que produzem esses reagentes, as câmaras de reações que acontecem isso, como o abdômen dele é preparado para poder emitir a luz para fora também, né, do corpo dele. Quando você falou a respeito dos peixes lá que habitam o fundo do mar, eu pensei imediatamente naquela animação que tem o peixe que vai comer o Nemo lá e que tem uma luzinha. Exatamente. É esse bichinho aí mesmo, né? Isso, exatamente. Esse peixe, inclusive, eu vou falar sobre ele também. Ele é um peixe muito interessante porque ele tem, né, aquela antena, né, que faz uma espécie de luz ali, que é uma reação, né, de bioluminescência, e ela atrai ali as presas para essa luz. E quando a presa chega para poder ver o que é aquela luz, ele consegue abocanhar. Pois é, e onde é que entra em tudo isso a teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente eu vou demonstrar através da perfeição da produção desses reagentes, porque isso é uma reação química altamente complexa, não é uma reação química fácil de ser gerada, inclusive é uma reação química também rara. Se acontecer, você precisa de reagentes altamente específicos que, quando entram em contato um com o outro, geram essa emissão de luz, que é uma emissão perfeita. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar todo o design do corpo desses animais, o qual é totalmente preparado com características específicas para acontecer essas reações, produzirem os reagentes e, ao mesmo tempo, não ter falhas de processo. Pelo contrário, terem eficiências extremamente altas, ou seja, um método de você fazer, né, emitir luz que não esquenta. Você pega uma luz, quando você vai trocar uma lâmpada, por exemplo, né, a lâmpada está quente, ela queima a sua mão. Principalmente aquelas lâmpadas incandescentes. A reação de bioluminescência, ela não gera calor, a eficiência dela é toda na parte de luz. Se ela gerasse calor, você destruiria toda a parte interna do animal, né, do inseto. E aí, quando a gente pensa nisso, como é que como seria explicar isso pela teoria da evolução e como é que a teoria do design inteligente explica isso de uma maneira muito mais eficiente? Através de todas essas características que eu vou estar apontando, né, na palestra, a gente vai aplicar a questão da complexidade irredutível, mas eu vou focar muito também o que é chamado de ante-evidência. O que seria isso? Foi necessário que questões e características da estrutura corpórea desses animais ou desses insetos fossem previamente já analisadas para que evitassem erros futuros. Ou seja, é uma característica tão complexa, mas tão complexa, com questões tão exatas e perfeitas, que aquilo seria impossível de acontecer de uma maneira evolutiva. Por exemplo, através de processos com muito tempo. Se você não teria como acontecer ao caso. Por acaso. Foi necessário que um grande engenheiro, uma inteligência que entendesse muito de química, de física, fosse lá e planejasse do jeito que era. Tinha que ter vindo pronto.
porque senão não funcionaria e se não fosse daquela forma, não poderia, aquela estrutura não existiria. Entendi. O senhor falou de algumas questões que são fundamentais para que tudo isso funcione com perfeição e que são questões muito complexas. Dá um exemplo para a gente de um desses pontos que precisa funcionar perfeitamente e que por isso tem que ter sido pensado por um designer inteligente. Exatamente a questão da produção desses reagentes. Você tem células, locais específicos, vamos usar o exemplo, por exemplo, né, do vagalume. Você tem células específicas para poder fazer a produção desses reagentes. Essas células, elas têm como se fossem câmaras onde acontecem as reações, e a reação em si, que eu que sou da área da química, que eu acho maravilhoso quando eu olho para uma reação dessa, é que para você poder parar para pensar, a reação de geração de luz, ela iria simplesmente acabar. Mas ela não simplesmente acaba. Na química, ela tem uma setinha que volta, a qual faz com que a reação ela ocorra novamente. Ao mesmo tempo, não bastaria somente a produção dos reagentes para poder fazer aquilo acontecer. Além dessa reação ela ser perfeita para poder reocorrer, o vagalume ele ainda tem, por exemplo, o controle de produção, ou seja, ele escolhe a hora que ele pisca e a hora que ele não pisca. E ele utiliza isso para poder se comunicar. É como se fosse um código Morse, né? Aquele SOS, o qual você pisca as luzes, né? E se comunica daquela forma. É quase aquilo. Eles se comunicam através, né, dos piscares de luz, eles identificam as espécies, diferenciam uma espécie da outra. Então tem toda uma questão bem complexa e bem maravilhosa por trás da reação química e da estrutura ali dessas células, que são as células responsáveis por produzir esses reagentes. É uma complexidade muito grande e que a gente no dia a dia, a gente não presta tanta atenção quando a gente vê um vagalume piscando, por exemplo, né? E a gente não pensa na grandeza e na complexidade química que é necessário para isso. Exatamente. Né, e aí, eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito da teoria do design inteligente, como essa forma de explicar essas e tantas outras complexidades que a gente vê todos os dias na natureza, né? A teoria do design inteligente, ela realmente é suficiente para explicar isso? Sim, sem dúvida. A teoria do design inteligente, ela se baseia em evidências, ou seja, nós analisamos a parte da natureza, né? E das diversas áreas da ciência, ou seja, não somente da química, mas da matemática, da física, da biologia, da bioquímica. E através dessas evidências que nós enxergamos no universo e na vida, nós vamos tirando essas conclusões para ver se elas apontam para algo ocasional, um acaso, uma sorte, ou se elas apontam para uma complexidade o qual foi necessário um criador. E é exatamente isso que nós analisamos através, né, dos pilares que seriam, por exemplo, complexidade irredutível, né, do sistema, as informações como, por exemplo, né, código genético ali que nós temos no DNA, né, que é código puro. E se a gente for parar para pensar, todos os tipos de códigos que já foram inventados até hoje, por exemplo, código Morse, código ASCII, todos eles foi necessário um programador. Foi alguém que foi lá e deu as ordens para aquilo ser daquele jeito. E o DNA é a mesma coisa. Ele é um código. E quem que foi o programador? O programador, na minha opinião do Daniel, foi o Deus bíblico. Né? Então nós analisamos também a questão do ajuste fino, né, que são constantes universais, né, os quais regem o universo. É a vida que, se você alterar qualquer número depois da vírgula, seja o menor que for, você já não tem a vida que existe, você já não tem química que existe. Tudo que você vê ao seu redor nem existiria, não seria diferente, ele não existiria realmente. Entende? Então nós temos todas essas questões das quais nós nos baseamos para poder analisar todo o universo e a vida ao nosso redor e dizer se aquilo aponta para uma aleatoriedade ou se aponta para uma criação. Ou seja, precisamos estudar cada vez mais, então, tanto a teoria do design inteligente para que a gente possa também chegar a essas mesmas conclusões, né, e conhecer mais a respeito
de tudo aquilo que já foi estudado, né, professor? A gente precisa se informar mais, na verdade. Acho que talvez falte esse ponto para a sociedade, para nós todos, né, a gente pode dizer. Exatamente, é algo que é necessário, né, a gente buscar esse conhecimento, buscar essas informações. Muitas vezes aquela primeira falácia que nos é dita, nós acreditamos, né, e não questionamos, mas é muito importante que realmente possamos questionar todas essas coisas, que possamos analisar elas, estudar. Você olhar para uma árvore é algo que você vê tanto ao seu redor, mas você nunca imagina o quão importante ela é para a vida, para o sustento da vida, ou seja, o processo de fotossíntese, que ele purifica o ar atmosférico e produz oxigênio em forma de gás livre, que é o que nós respiramos, né? Então, você, a partir desse momento que você passa a olhar para tudo ao seu redor, com esse ponto de vista de como será que isso funciona? Né? E aí você passa a ver que realmente aquilo ali tem uma função, foi feito daquela forma, e que não é porque eu estou falando, ou todos esses palestrantes estão falando, é porque quando você analisa a ciência, sem rotular ela, sem falar, sem estar sem você partir de pressuposto algum, sem você estar tendencioso a qualquer um dos lados, você vai analisar as evidências e ver para onde elas vão apontar, você vê que as próprias leis científicas, elas apontam para um Criador. E isso é algo que eu acho que cada um de nós, né, nas suas determinadas áreas de estudo, tentamos demonstrar para o público. E eu acho que cada pessoa deveria ter isso dentro dela também, de querer buscar esse conhecimento, essas informações, para elas chegarem às suas próprias conclusões de que realmente todas as coisas ao nosso redor foram criadas. E não, você não foi um acaso, você não foi um acidente, você foi criado. Coisa boa. Daniel, obrigado pela sua participação com a gente aqui, pelo seu tempo em nos atender. Eu que agradeço. Ótima conversa. Até a próxima. Obrigado. Até.